Pronto. Existem 3 tipos principais de ativação profética. O que é ativação profética? É o botão que liga você para tramitar no sobrenatural. Então, a ativação profética ela é necessária. Por quê? Porque mesmo que você tenha nascido profeta, tem gente que nasceu profeta. Mesmo que você tenha nascido profeta, a unção profética tem que ser despertada. Tem um botão que se aperta para despertar ela. Por isso que muitas vezes tem uma criancinha que tem alguns sinais do profético, aí a mãe vê aquele sinal, leva ela no espiritismo para poder ativar. Aí chega lá, tem que fazer uma cabeça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para poder ativar. É o diabo usando as mesmas leis do mundo espiritual. Aliás, gente, eu estou lançando um livro, né? É uma surpresa que estava guardada e em dezembro vai sair da gráfica já. Era para sair antes, mas vai sair em dezembro. Mas eu já resolvi avisar. Um livro muito legal sobre os códigos do mundo espiritual. Então, são vários códigos que eu falo, misturados, assim, de várias coisas diferentes. Tudo que eu, assim, várias coisas que eu lembro, cada uma é um capítulo. Muitos temas bons, a preciosidade mesmo. Depois vai ter o volume 2, volume 3. Então, enfim, existem 3 fontes de ativação, né? Já expliquei como funciona, o que é uma ativação. A primeira fonte de ativação, a gente deixa ela em primeiro lugar. Boa noite, Andréia. Boa noite, pessoal que está chegando aí, Carla, Carlos. Primeira fonte de ativação, nós temos que deixar sempre em primeiro lugar o próprio Deus. Deus é o ativador de destinos, né? Então, quando ele escolhe ativar alguém, ele ativa. Ele pode ativar pessoas. Agora mesmo eu estava vendo um vídeo de um profeta contando que ele era padeiro, profeta do sul do Brasil aí. E quem tiver com o microfone ligado aí tem que desligar, tá? Pronto. Então, esse profeta, ele disse que ele era padeiro, aliás, era dono de uma padaria e era convertido. E Deus falou para ele: sobe o monte. E ele subiu o monte. E aí veio uma tempestade, coisa de louco, a tempestade mesmo. E trovão, e raio, relâmpago em cima do monte. Só que não molhava ele. E chovia, 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 trovão. E ele viu os exércitos de Deus marchando no meio do trovão, do relâmpago, da chuva. E naquele dia Deus ativou ele para o sobrenatural. Ele já desceu do monte uma outra pessoa. Então Deus pode fazer isso, ativar pessoas. São exceções na regra, mas é muito legal quando acontece. Agora, o básico, assim, o principal que o próprio Jesus criou e ensinou é nós ativarmos outras pessoas. Que, aliás, esse é o propósito do nosso ministério. Amanhã nós vamos ter uma reunião de alinhamento com os líderes, né, do time, até para tratar sobre isso. O propósito principal do nosso ministério é ativar pessoas, ativar destinos, desbloquear espíritos, desbloquear almas, desbloquear finanças, desbloquear casamentos, né? Fazer as pessoas voarem mais alto e, se possível, que elas sirvam ao propósito para ajudar outras a fazerem o mesmo. Então, essa ativação, que é feita de pessoas para outras pessoas, chama-se impartição. Então, a impartição é quando nós somos usados por Deus para apertar os botões necessários para destravar uma pessoa. Seja no profético, seja nos 5 ministérios, seja no espírito, na alma, no corpo, na saúde, nos bens. Então, isso é impartição. E a terceira maneira de você entrar numa ativação assim, na verdade, elas acabam se completando. Às vezes, uma precisa das outras 2. Então, muitas vezes você vai receber uma impartição, mas precisa de uma experiência com Deus.
Muitas vezes você vai receber uma experiência com Deus no monte, mas lá embaixo vai precisar de uma impartição. Então, elas vão se completar. E a terceira é a consagração individual, que ela completa também. Então, você pode entrar numa consagração e aí Deus te leva ao monte, depois usa alguém para te ativar, mas é importante você trabalhar muito essas duas principais que dependem de você. Ter alguém que coloque a mão sobre a sua cabeça, que seja o teu ativador, e viver a sua consagração individual. E hoje nós vamos falar sobre essa terceira, a ativação por consagração. Então, o texto que eu quero deixar hoje é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Esse texto eu acho sobrenatural, porque ele fala sobre isso, né? Paulo vai dizer assim para Timóteo: por esse motivo, uma vez mais eu quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Então, o que acontece aqui? Olha, era um dom de Deus que habitava em Timóteo, mas que estava morto. Como é que esse dom de Deus chegou em Timóteo? Pela imposição de mãos de Paulo. Um dia Paulo liberou a unção, bem, despertou, só que o Timóteo ele deixou esse dom dormir ou morrer, apagar. Então Paulo olhou e falou assim: o que está acontecendo? Espera aí, eu ativei o cara, porque ele não está ativado. Não está legal, tem alguma coisa errada. Ontem mesmo eu tive uma experiência bem legal, que eu comecei a orar por algumas pessoas do meu time, da minha equipe. Eu mandei um áudio de oração para algumas pessoas. Só mandei um áudio orando, intercedendo, abençoando. Eu percebi que eram algumas pessoas que estavam distraídas, fracas espiritualmente, desfocadas. E, de repente, essas pessoas começaram a mandar áudio orando numa unção tremenda no grupo de intercessão. E, pessoalmente, me chamaram: apóstolo, eu quero falar que Deus me tocou, eu descobri que eu estava dormindo, eu acordei, eu estou pegando fogo, estou incendiado, desculpa, distrair, tal. Por quê? Porque acontece mesmo, do dom adormecer. Então, Paulo, ele denunciou, ele falou: reaviva esse dom que habita em ti. Acorda esse negócio, aperta esse botão. Então, existem técnicas para você manter esse dom vivo, a unção viva, o chamado, propósito, a ativação. Primeiro, indiscutível, oração em línguas hora após hora. Então, gente, orar em línguas, para quem quer viver no ministério profético, é indispensável. Eu peço perdão para quem não ora em línguas. Todo mundo ora em línguas aqui? Alguém não ora? Ótimo. Então, vocês precisam... Você ora, Cláudio? Não, né? Então, nós temos que trabalhar isso depois. Todos nós temos que interceder. Todos nós temos que focar nossa intercessão para o Cláudio orar em línguas. Porque isso é fundamental. A Bíblia não brinca. A Bíblia não brinca. E se a Bíblia diz assim, ó, aquele que ora em línguas edifica o seu espírito, esse versículo está ali com um propósito. A gente não pode falar assim, aquele que ora em línguas edifica o seu espírito, mas aquele que não ora edifica também. Não. Aquele que ora em línguas edifica o seu espírito. Então, a ferramenta para esse nível de edificação é a oração em línguas, de fato. Judas, versículo 20. Judas, versículo 20, diz: edificando-vos na santíssima fé, orando em todo tempo com oração em línguas, no Espírito. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, vai dizer da armadura de Deus, e no final vai dizer, vestindo a armadura, orando em todo tempo, com orações e súplicas no Espírito Santo. Então, a oração em línguas, ela é uma oração sobrenatural, ela é um poder sobrenatural. Por quê? Quando você fala em línguas, você fala com Deus,
sobre coisas que você não sabe que está falando. Então, é uma oração do seu subconsciente para Deus. É uma oração do seu passado para Deus. O seu passado fala com Deus. O seu presente fala com Deus. O seu futuro fala com Deus. Tudo isso está no seu espírito. Então, você está na Emília, Colobonoro, Irmanarau, Candarabalabarras. A sua linha do tempo está falando com Deus. As suas iniquidades secretas estão falando com Deus. As maldições hereditárias que você carrega estão falando com Deus. As promessas que você tem estão falando com Deus. Tudo que é espiritual, que está conectado a você, fala com Deus. Outra coisa, quando você está falando em línguas, você está confessando pecados muitas vezes. Que tipo de pecado? Pecados geracionais, pecados da sua geração, pecados que você não sabe que cometeu, porque eu tenho pecados que você se arrepende, que você confessa porque lembrou, e os que você não lembrou. Então, as línguas te ajudam naquilo que você não pode, né? Outra coisa, quando você fala em línguas, muitas vezes você está falando não as línguas do Espírito, mas a língua dos anjos, que Paulo vai dizer lá em Coríntios 13, a língua dos anjos. Então, você está lá, de repente, você já não está mais falando em línguas espirituais, você está falando em língua dos anjos. E quando você fala a língua dos anjos, irmão, você está dando comandos para anjos. Comandos sobrenaturais. Por quê? Comandos que o teu espírito viu e falou para os anjos e você nem sabe que está falando. Então, Deus criou uma ferramenta para você... O você original, que não é a sua alma nem seu corpo, é um capítulo do meu novo livro. O você original, que é o seu espírito, que na verdade não é seu espírito, é você espírito. Você não tem espírito, você é espírito. Então, você espírito vai estar conversando de espírito para espírito com Deus sobre os assuntos espirituais. É como se essa cadeira, essa mesa, esse escudo, essa parede aqui, tudo sumisse, a minha barba, a minha cabeça sumisse, ficar só eu em espírito, vendo só o mundo espiritual e conversando com Deus sobre tudo isso. Então, Deus deu para nós, mesmo sendo corpo e alma, uma comunicação sobrenatural. Ah, mas eu não entendo nada que eu estou falando. Se você entendesse, você nem ia falar. Né? Então, são códigos. É uma linguagem extremamente criptografada, secreta, mas poderosa. E é uma ponte de unção. Quando você está... Às vezes você não está falando nada. Você só criou uma ponte para a unção descer sobre você por essa ponte. Um portal. Então, quanto mais tempo você fica na oração em línguas, mais você se enche. Eu sei que o que eu vou falar vai chatear vocês, né? Mas não tem jeito, não. Eu tenho experiência com Deus. É 1 hora, no mínimo, por dia. É o básico. É o básico. 1 hora é para poder pagar as contas. 1 hora é para poder pagar as contas. 1 hora é para estar tudo legal. Você fala assim, está tudo certo. 2 horas por dia, você começa a ver coisas legais acontecerem. Coisas legais. Você fala, opa, a minha vida começou a subir. Tá, uau! Deus está me dando audiência, Deus está me dando pessoas, amigos, Deus está me dando bens, né? As coisas estão vindo. Agora, 3 horas, mais de 3 horas por dia, mas tem que manter, não é só um dia, não. Ah, mas eu não tenho tempo. Querido, tem sim, você dorme. Você vai ter que abrir mão do tempo em algum horário. Não, mas é que eu trabalho. Tem que ver o que é mais importante para você. Mas a oração em línguas, ela é a fonte dos códigos. A pessoa fala, apóstolo, como é que você consegue falar uma live? Todo dia tem uma live. Você pega em que livro? Não tem livro, não. Eu preparo minhas lives 5 minutos antes. Eu só boto o tema lá e falo, na hora, 5 minutos antes eu preparo. É na unção. Eu já não prego mais com esboço. É na unção, porque eu estou conectado ao trono da glória. Entendeu? Então, é muito importante vocês vencerem esse desafio. Eu sei que às vezes vai demorar 10 anos para vocês romperem isso, porque eu
Quando Deus levantou um ativador para me ensinar a oração em línguas, isso foi há 15 anos atrás, ou mais, um pouquinho. Eu procrastinei por quase 12 anos. Até quando eu estava na lama da vergonha, na lama da lama, no buraco do poço. Shalom. Shalom, querida. Deus abençoe. Então, quando eu estava no buraco do poço, aí minha mulher falou, Ricardo, lembra do código da oração em línguas? Eu acho que dessa vez não tem jeito, a gente vai ter que orar. Eu falei, então tá bom. Eu estava acordando às 9 da manhã, passei a acordar às 6. Depois que eu fiquei muito ocupado, agora eu acordo às 5. Mas não tem jeito. Fico aqui. Agora eu comecei uma faculdade que é 7 horas, 7h40 começam as aulas. Então eu acordo 5, 5h30, fico impressionante. O dia que eu resolvo não orar em línguas, querido, fico 3 semanas, uma semana, às vezes, na mornidão, tudo começa a cair. Tudo começa a cair. Em todas as áreas. É impressionante. Aí eu falo, vou voltar. Aí volto. Sobe tudo de novo. É igual, meu Deus do céu, é igual academia. Se você parar de malhar, você perde o ânimo. Então, tá dado a dica. Se vocês vão usar ou não vão usar, é com vocês. Quem ora é diferente. Segundo, jejum. O jejum, ele é uma ferramenta para mortificar a natureza carnal que a gente tem, que ela tem que ser esmurrada diariamente. Paulo fala, eu esmurro o meu corpo. A escravidão, eu levo ele à servidão. Né? Os católicos antigos, eles não tinham entendimento desse versículo, eles pegavam um chicote e ficavam batendo nas costas. Né? Mas não é isso. Como é que você esmurra o teu corpo? Não. Tem uma maneira de esmurrar o corpo, é não dar para ele o que ele manda. E onde é que está o rei do corpo? O rei na barriga. É a barriga. A barriga manda na pessoa. A barriga tem um cérebro próprio. Depois, o meu livro, eu tenho um capítulo sobre os órgãos pensantes. Porque agora eu vou ensinar vocês sobre isso. Mas os órgãos têm cérebro. Cada órgão tem um cérebro próprio. Não é só que não. Por exemplo, tem gente que está pensando em não fazer uma coisa com a mão, mas está fazendo. A mão tem um cérebro. A barriga tem um cérebro próprio. O pênis, a vagina. Tem gente que não consegue controlar a vagina, não consegue controlar o pênis, porque tem cérebro próprio. São órgãos pensantes, eles têm um governo próprio deles. Então, o estômago é terrível, porque ele manda na pessoa mesmo. Você fala assim, eu, por exemplo, eu fico o dia todo sem comer, se deixar. Porque eu distraio, eu acordo, venho para cá, fico aqui orando. Ainda mais quando a gente ora muito. Irmão. Quando você ora muito, você esquece que existe comida. Você está lá orando, vai orando, você esquece que existe comida. Aí tem dia que eu estou aqui, a hora vai passando, minha mulher fala, tem almoço, e é almoço. Esqueci que existia isso. Agora, se eu botar na cabeça, vou jejuar, irmão, já acordo nervoso, endemoniado. Já acordo endemoniado, querendo comer um hambúrguer de manhã. Um hambúrguer com fritas e Coca-Cola. Né? Por quê? Porque o rei da barriga se manifesta. E parece que é um demônio, é como se fosse um espírito. Que ele vai contra você. Impedindo o agir de Deus na tua vida. E você tem que botar ele no lugar dele. Como é que você bota o estômago no lugar dele? Jejuando. Quem governa o estômago governa dinheiro, governa finanças, governa o mundo espiritual. Quem governa o estômago tem governo sobre quase tudo na vida. Por isso que o jejum existe. Porque você está governando o seu próprio estômago. E esse bicho é poderoso. Entende? Ainda mais nós que vivemos uma cultura da comida, né? Que os homens mais antigos, eles comiam por necessidade de sobrevivência.
Hoje não. Hoje nós comemos um prato bonito, as comidas que o pastor William faz. Prato todo bonito, todo... a comida virou uma atração, virou um astro. Então, tem todo um rito ao redor do prato. E nós quebramos isso através do jejum. Tá? Então, jejuar é mortificar a sua natureza humana, natureza carnal, e lembrar para a sua carne e para as suas emoções que você é espírito. É você dizer ao corpo e à alma que ainda está no controle. Claro que eu poderia ficar aqui um curso inteiro só sobre jejum. Estou dando aqui um panorama. Número 3, renúncia. Oração de renúncia. É a terceira chave aí para ativação por consagração. A renúncia, gente, é uma coisa muito séria, porque o pecado prejudica o profético, né? Agora, mas não é a renúncia, não vou, o pecado eu vou falar já já. Na verdade, aqui é renúncia de coisas que você tem que renunciar na sua vida. É disso que eu quero falar. E olha que coisa interessante. Existem coisas que não são pecados, mas te atrapalham. O jejum é até um aviso sobre isso, porque comer não é pecado. Mas Deus manda jejuar. Então, existem coisas que não são pecado, mas te atrapalham. Talvez não atrapalhe o fulaninho da esquina, mas te atrapalha. Por exemplo, eu estava aqui com o Carlos, aqui em casa, esse final de semana. Oramos bastante, né, Carlinhos? E teve um momento que foi bem legal, porque nós saímos para um restaurante para jantar, e na volta, cheguei aqui em casa, liguei a TV, era sábado à noite, eu falei assim, já oramos tanto, vou botar uma musiquinha aqui para ouvir. E quando eu liguei o YouTube na televisão, estava o Alceu Valença, tocando aquela música La Belle de Jour. Vocês sabem qual é? La Belle de Jour. A música bonitinha, né? E eu não tenho problema em ouvir algumas músicas. Não tenho problema com isso. Só que estou ouvindo aquela música e eu gosto daquela música, eu acho ela bem legal. Né? Não estou lembrando como é que ela é agora, nem pretendo lembrar. Mas esses dias eu andei ouvindo várias vezes essa música e eu falava para a Raíza, você é minha Labelle de Ju. Né? É uma música romântica, bonita. Só que dessa vez foi diferente, porque tem essa Labelle de Ju, do Alceu Valença, emenda com uma outra música chamada Girassol. Aí ele entra assim, gira, 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 girassol. Quando ele falou gira, eu já tinha escutado isso outras vezes. Mas dessa vez, quando ele falou gira, bateu. Aí eu falei, opa, tem uma gira aí. Aí eu fui prestar atenção, que gira é essa que está girando aí? Aí ele começou a falar do batom vermelho, do cabelo, não sei das quantas. Eu falei, ih, rapaz! Só que ele toca bem gostosinho. Bem gostosinho. Então, labelle de junto. E um ritmo bem gostoso, hipnótico, literalmente. Aí o Carlos falou assim, só aqui tá me lembrando, veio na cabeça aquele negócio daquele flautista mágico. Já viu aquele flautista mágico que toca flauta, os ratinhos vão tudo seguindo ele, assim? Um encantamento. E eu olhei e falei, caramba, pior que é. Um espírito de encantamento, porque quando fala creu, 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 a gente percebe na hora. Toca um funk proibidão, a gente percebe na hora, mas quando vem o Labelle de Ju tocando um violãozinho gostoso, meu irmão, você não vê a flautinha tocando no fundo, ó, e a hipnose entrando e a vibração do demônio entrando dentro da minha mente, dentro da minha casa, pegando todo mundo ali. Aí eu desliguei a TV, fomos dormir. Dia seguinte a gente quebrou um pauzinho aqui para tirar os bichos. Por quê? Porque acontece. Né? Outro capítulo que eu estou escrevendo nesse livro aí, na verdade, já até escrevi, só estou fazendo a revisão, é sobre isso. O mundo espiritual está em todos os lugares. Qualquer ambiente que você entrar, tem
algo espiritual. O mundo espiritual está em todos os lugares. Os demônios, os anjos. Então, sempre você vai ter uma sensibilidade, se você estiver atento. Uma sensibilidade para algo que está acontecendo na atmosfera do espírito, e às vezes pode ser algo demoníaco, algo maligno. Então, para viver no profético, nós vamos ter que renunciar. Ah, mas o fulano está ouvindo, deixa ele ouvir. Para você não pode, porque contamina. Contamina a tua unção. Né? Certas brincadeiras, certas piadas, certas roupas, certos hábitos. Eu, por exemplo, não gosto de tomar banho de piscina nem de praia sem camisa. Quando fico sem camisa, são exceções da regra. Exceções. Mas eu não gosto. Geralmente, quando eu vou na praia, num lugar que tem muita gente, eu vou de camisa, tenho uma camisa própria de praia. Ah, mas por quê? É pecado? Não, não é pecado, não. Eu só não gosto. São renúncias, tá bom? Aí, gente, número 4. Arrependimento com confissão. Então, aqui, sim, é a questão do pecado. O pecado, nós precisamos entender que o pecado, ele não se apaga quando você para de praticá-lo. Entende? Você fala assim, não, já parei de cometer aquele pecado, estou me sentindo até melhor. Não, o pecado foi praticado, irmão. Você está incriminado, você cometeu um crime. Não é isso, doutor Cláudio? Crime é crime. Não é porque você parou. Não, mas eu parei de matar, eu prometo. Parei de matar, não estou matando mais, não. Você matou, cara. E os que você matou lá atrás? Da mesma maneira que é assim na lei, é que eu não roubo mais, não. Você roubou. Tem que prestar conta. Tem um caso de 8 anos atrás que apareceu, que você roubou. Vai ter que prestar conta agora. Entendeu? Então, a mesma coisa é o pecado. E o pecado não prescreve. Não prescreve. O pecado, ele vai estar nas mãos do acusador. Talvez ele não te acusou ainda. O diabo espera para te acusar na hora certa, quando você estiver mais frágil. E, às vezes, irmão, tem um acúmulo de acusação para te pegar no momento que você estiver mais frágil. Se ele te acusar agora, você pega, você capta e você devolve em oração. Você se arrepende, você se quebranta. Mas quando você estiver frágil, distraído, vem toda aquela acusação de uma vez só. Te derruba e talvez você não consiga se levantar mais. Então, arrependimento com confissão. Como é que é com confissão? Você precisa contar o teu pecado para alguém. Desculpa, mas é verdade. Ideal é homem com homem, mulher com mulher. Se o problema não interferir no casamento, se não interferir no casamento, conta para sua esposa. Se interferir no casamento, conta para outra pessoa. Conta para a esposa não, porque às vezes a confissão de pecado para tua esposa, para o teu marido, vai te salvar no mundo espiritual, mas vai acabar com o teu relacionamento. Né? Tem que saber também como lidar com isso. É sabedoria. Mas conta para alguém. Eu gosto muito de trabalhar com a visão do mesmo sexo, né? E a gente tem que vigiar muito. Então, homem com homem, mulher com mulher. Se você tem um pecado, você vai confessar para um colega teu, se você é homem, e dizer, irmão, a gente sempre tem que ter um parceiro de oração. Por exemplo, o pastor William é meu parceiro. A pessoa que eu tenho confiança total nele para poder falar qualquer coisa sobre minhas falhas e minhas dificuldades. Entendeu? Não tem dificuldade nenhuma de entregar o ouro para o pastor William, porque já passou desse teste comigo. Então, eu posso orar com ele. Aí eu confesso o meu pecado para ele, falo, pastor, vamos orar? Vamos orar. Nós oramos juntos, ele intercede junto comigo, concordando com o meu arrependimento. É como se ele fosse um representante de Deus.
concordando com o meu arrependimento, e aí ele toma esse documento da mão do diabo junto comigo, e nós queimamos esse documento. Então, para o pecado ser esquecido no mundo espiritual, primeiro precisa ser confessado e arrependido, né? Aí há um esquecimento. Aí há dos seus pecados não lembrarei mais. Número 5. Esse é muito legal, gente. Silêncio e observação. Então, veja bem, são ferramentas de ativação. Eu já falei a primeira, oração em línguas. Segunda, jejum. A terceira, renúncias. A 4, confissão e arrependimento. E a quinta, silêncio e observação. O que é isso? Uma ferramenta. Ficar silencioso observando. Né? Às vezes, o profeta não é aquele que fala, é aquele que não fala. Porque ele está calado vendo. Né? Eu estou estudando até isso em uma matéria sobre cognição na faculdade, e falando sobre a visão, né? A nossa visão é muito seletiva. Então, por exemplo, você pode estar olhando para mim aqui e observando a minha fala. Está ligado? Você está vendo a minha voz. Você está imaginando as palavras que eu estou falando e visualizando a minha voz. Mas pode ser que você não está prestando atenção em nada que eu estou falando. Você está ligado no meu óculos. Mas pode ser que você não está preocupado com óculos. Você está preocupado com o quadro do leão que está torto aqui atrás. Que, na verdade, não está. É um efeito. É uma... Esqueci que fala. Da visão. Da câmera. Você pode também estar ligado no escudo, nas armas do outro lado. Então, a sua visão é seletiva. Mas, quando você ativa a seletividade na sua visão para algo, você está deixando de ver outro algo. Quando você coloca a sua atenção em algo, você está deixando de ouvir ou de prestar atenção em outro algo. Então, muitas vezes, para que você consiga captar os códigos que Deus tem para te dar, você tem que parar de falar e entrar em profunda observação e silêncio. Só. Isso é muito comum. Pelo menos uma vez por semana, Deus manda eu entrar em observação e silêncio em alguma situação. Cala-te e observa. E quando você entra em observação, você entra no estado de atenção total, porque você começa a olhar para tudo que está ao teu redor. Faz aí com a sua cabeça, começa a olhar tudo que tem ao teu redor aí no seu cômodo aí, faz um ato profético. Observa tudo aí, vê alguma coisa que você não tinha percebido. Poxa, engraçado, tem negócio no chão aqui, tem um bichinho passando ali, tem algo sujo, tem a peça da cortina que está solta, tem alguma coisa, a parede estava precisando limpar aquela parte ali. Algo você vai ver que você não tinha percebido. Por quê? Porque você não olha. Quer ver uma coisa interessante? Olhar para cima enquanto está andando na rua. Ei, olha, há muita coisa sobrenatural acima dos 10 metros. Pega essa. Há muita coisa. Experimenta andar na rua olhando acima. Meu Deus do céu, tem uma unção muito forte aqui que eu estou sentindo. Experimenta andar na rua olhando acima dos 10 metros. Isso foi uma frase que desceu de Deus agora, bateu aqui na minha nuca, que quase me derrubou. Há muita coisa sobrenatural acima dos 10 metros. Vai cair. Eu vou voltar daqui a uns minutinhos, 2 minutinhos. Esperar cair aqui. Ele diz que vai cair e não cai, é uma pegadinha. Falta menos de 1 minuto, já está 5 minutos aqui. Mas vai cair já já.